Bom, atenção, a guerra cada vez mais ganhando uma proporção inimaginável, né? Tropas americanas chegando ao Estado de Israel, armas chegando ao Estado de Israel, ataque dos dois lados. Ontem houve raid aí da faixa de Gaza, na verdade, mas o território israelense também foi atingido. Forças antiaéreas conseguiram deter vários foguetes, enfim. E a Rússia e a China disseram que se houver guerra, vão entrar na guerra ao lado do Irã. Significa que o Irã deve entrar na guerra. Meu Deus do céu, cada vez pior a situação. Daqui a pouco, direto da faixa de Gaza, o Ayrton, que ontem quase cai um míssil aí na cidade que ele está, que é Haifa. Últimas notícias direto de Israel com o nosso correspondente lá em Haifa. Meu amigo Ayrton, pois não, Ayrton, a coisa está ficando cada vez pior, né, Ayrton? Boa tarde, está cada vez pior. E Israel fez essa noite e madrugada a maior incursão terrestre dentro da faixa de Gaza. Não é ainda o ataque total, mas visou destruir parte da infraestrutura do Hamas e também matar alguns terroristas. Apesar disso, hoje novamente caíram vários mísseis sobre o centro de Israel e sobre o sul do país, mostrando que no 20º dia, mesmo sob ataques intensos, o Hamas permanece com uma força imensa de ataque sobre a população israelense. Olha, o Hamas deve estar recebendo essas armas aí. Não devia ter armas armazenadas. É ataque todo dia. Alguém está mandando essas armas para o Hamas aí. Ah, mas a faixa de Gaza está fechada. Sei lá. Mas deve estar sendo abastecido de armas aí o Hamas. Por gentileza, Ayrton, quantos morreram na invasão da faixa de Gaza? Parte dela foi o maior ataque até agora, não foi o ataque maciço prometido por Israel, que espera a chegada de forças totais de defesa e de ataque por parte dos Estados Unidos, aviões F-16 e também defesa antiaérea. Mas quantos morreram na faixa de Gaza? E se os mísseis que chegaram a se dirigir a Israel atingiram cidades e se gente morreu? Pois não, Ayrton, direto de Haifa. Atingiram cidades, não há números de mortos, mas Israel diz que matou 3 importantes comandantes do Hamas. A grande questão é que se mata pessoas, mas não ideias. Então, logo depois, outro comandante entra no local deste que faleceu. Tem ideia de vítimas civis desse ataque de Israel à faixa de Gaza, ou não? Segundo o Hamas, foi cerca de 700 pessoas. Os números são sempre fornecidos pelo Ministério da Saúde, que é controlado pelo próprio Hamas. É difícil ter certeza, mas com certeza muitos inocentes morreram. Bom, pelas contas, a gente chega a quase 10 mil, ou passa de 10 mil, o número de mortos dos dois lados, mais palestinos, é claro, desde a invasão terrorista do Hamas a Israel. Se não chega a 10 mil, pode até ter passado de 10 mil, está perto de 10 mil. Não é isso, Ayrton? Os números são mais ou menos de 7.500 e Israel diz que também parte das mortes dos palestinos foram de foguetes atirados pelo próprio Hamas e pela Jihad Islâmica, que não chegaram até Israel e caíram em solo palestino. Por outro lado, Ayrton, que está exatamente na zona de conflito, até outro dia não tinha sido bombardeada Haifa, ontem chegou a ser bombardeada, não sei se hoje, mas vários alvos de Israel foram bombardeados e através de mísseis. Não há notícias de pessoas feridas, mas chegaram a fazer contato com o território israelense. O Ayrton Gontov, que volta daqui a pouco, direto da faixa de Gaza. Cadê o Felipe Killing, hein? Onde está o Felipe Killing de Nova York? A gente vai para o Ayrton primeiro e depois para o Felipe Killing. Pois não, Ayrton? Acabaram de tocar as sirenes em grande parte de Israel. Pela terceira vez, o espaço de Tel Aviv e cidades próximas, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas, foi atingido. Hoje teve uma casa que pegou fogo em Petah Tikva. Há uma estrada que foi atingida muito próximo dessa estrada em Rehovot e um prédio em Rishon LeZion. Então, pela terceira vez, na data em que Israel faz uma incursão muito grande que visa
destruir boa parte da capacidade do Hamas. O Hamas mostra novamente um poder impressionante de atingir Israel. Israel anunciou hoje que matou 5 importantes comandantes do Hamas. E mesmo assim, agora, o país está novamente sob ataque, sirenes na parte mais populosa do país. Repito, vivem cerca de 3 milhões de pessoas nessa área. Que coisa, hein? Tel Aviv, Petah Tikva, Lod, Rishon LeZion, Hulon, Rehovot, Lod, Herzliya, todas essas cidades estão sob ameaça. Essas bombas explodindo são em território israelense? Isso aí são bombas explodindo em Israel? São foguetes que atingem Israel? Dessas imagens que a gente tem aqui? Hein, Ayrton? Possivelmente essa seja a próxima, pois a estrada que foi numa torre elétrica, perto de Rehovot, a cerca de 36 quilômetros de Tel Aviv. 36 quilômetros de Tel Aviv, não sei para que lado ou é 70 quilômetros mais próximo de você ou um pouquinho mais distante de você. Porque Tel Aviv está 96 quilômetros de onde você está aí agora. Em Haifa, onde você está... Liguei há pouco para uma amiga que mora em Rishon LeZion, onde caiu um míssil em um prédio. E perguntei, é perto da tua casa? E ela falou, não. Mas pelo que ela disse, é como se fosse em São Paulo, ela mora na Paulista e caiu no Pacaembu. Então Deus. É próximo sim, dependendo do ponto de vista. Porque aí as dimensões não são continentais como o Brasil, né? O que parece ser longe aí é muito perto. Você vê que o Ayrton deu a colocação de uma cidade para outra aí, ou de onde caiu o míssil até a casa da moça, da Paulista para o Pacaembu. E assim são com cidades. Por exemplo, o Ayrton está a 96 quilômetros, é menos que daqui a Campinas. Entendeu? Então é tudo muito próximo. A faixa de Gaza, que está ameaçando já ameaçou colocar o mundo de ponta cabeça, só tem 47 quilômetros. É muito pequeno, perto daquilo que a gente tem de posições geográficas aqui no Brasil. Agora, Ayrton, é inegável que a guerra já chegou, né? E que vai ficar muito pior daqui para frente, não é isso, Ayrton? O ministro da Defesa disse há pouco que essa invasão terrestre será fundamental para os nossos próximos 75 anos. Dela depende os nossos próximos 75 anos de existência. Yoav Gallant, nome do ministro da Defesa. Olha, e o povo israelense, apesar de não confiar no governo israelense, no Netanyahu, só tem 20 e poucos % de aprovação, já tem na cabeça, desde que foi criado Israel, se Israel perder a guerra, acaba Israel. Porque aí seria o fim do Estado israelense. É por isso que os israelenses apoiam maciçamente essa guerra, mesmo que seja global, porque senão o israelense acha que perdendo a guerra desaparece. E no fundo é isso mesmo, né, Ayrton? Os atos que aconteceram dia 7 de outubro mexeram com os pesadelos mais terríveis da população do país e remeteram muito para o Holocausto. A nossa vida depende disso. Eu moro aqui já faz um tempo, nunca tinha escutado analogias próximas, porque sempre falo assim, o Holocausto foi um momento específico, não pode ser banalizado, vamos deixá-lo para uma outra situação, não vamos compará-lo a nada. Mas dessa vez, muita gente aqui diz, estamos lutando pela nossa sobrevivência. Você hoje ouviu sirenes aí na cidade de Haifa ou não? Em Haifa não, mas várias pessoas conhecidas minhas em cidades de Israel e também em Gaza estão sob bombardeio. Que coisa, hein? Bom, essa incursão de Israel ontem foi próxima de uma invasão com uma escala muito maior. Foi a escala maior de invasão à faixa de Gaza por tropas israelenses, inclusive com esses tanques aí, que são assustadores. É um negócio assim de um poder bélico impressionante. Está chegando mais poderio militar e homens a Israel para, segundo os americanos, defenderem Israel e rechaçarem qualquer ataque de países árabes. Você tem ouvido aí falar, já que China e Rússia dão total apoio ao Irã, de que o Irã está prestes a entrar nessa guerra, Ayrton? As pessoas ainda julgam, em grande parte,
que a guerra será apenas na fronteira sul, na faixa de Gaza, e que todos os esforços estão sendo feitos para que não seja uma guerra regional e que não aconteça na fronteira norte do país contra o Hezbollah. Bom, ainda há muita esperança de que ela não se alastre. Isso é esperança mesmo, expectativa e otimismo, porque as notícias internacionais são cada vez mais conflituosas e arrastando o Oriente Médio para um conflito que não interessa a ninguém, né? Vai saber o que tem de verdade disso e vai saber o que é fake news. Mas a gente tem que levar em consideração de que estão aumentando os alarmes de que esse conflito possa se tornar um conflito, na realidade, um conflito aí, regional, com consequências globais envolvendo potências globais como Rússia e China, Estados Unidos do outro lado, e também os europeus. Olha, em Israel a situação é lamentável. Israel está sendo atacada por mísseis, está invadindo a faixa de Gaza em larga escala, foguetes vêm de todo lado, e o pior, tem som de sirene aí, hein? O pior são essas sirenes que são apavorantes, né? Antes do Ayrton Goldtoff, olha a sirene, né? Não adianta nada, se ouve a sirene, a bomba cai em seguida. Se ouve a sirene, a bomba cai em seguida. Que adianta ouvir a sirene? Porque a bomba cai em seguida. E são mísseis pesados mesmo. Segundo o Ayrton, esses aí distribuídos pelo Hamas. Eu não sei como é que tem tanto míssil, né? Eu não sei o que está mostrando, Henrique. O que é, Ayrton? O que é? Não, eu estou mostrando uma torre com, de repente, um míssil explodindo. Vocês não falem com o Ayrton quando o Ayrton estiver no ar, porque ele pensa que não está no ar e ele responde a vocês. Mas eu estou vendo mísseis aqui, sirene, logo depois os mísseis caindo em terra, vai saber onde é, porque são várias cidades americanas, várias cidades israelenses, não é uma cidade só não, várias cidades israelenses que tem sirene e tem míssil caindo, até em Tel Aviv. E perto de Tel Aviv, 36 quilômetros, um míssil caiu perto de Tel Aviv, numa cidade que eu já não sei o nome. Mas várias cidades importantes de Israel estão sendo atacadas por mísseis do Hamas. E mísseis, ao que me parece, o Ayrton, com mais potência do que aqueles que deveria ter o Hamas, né? O Hamas não teria mísseis tão potentes assim, mas são mísseis de uma potência extrema, né? Porque o Hezbollah que teria os mísseis mais potentes, mas pelo que eu estou vendo, pela quantidade de explosões e pela intensidade das explosões, elas são intensas e maiores do que aquele armamento que normalmente o Hamas teria. Pois não, Ayrton Goldtoff, direto de Haifa. Você está certo, é uma capacidade assim muito surpreendente. Também a quantidade armazenada atingiu várias cidades, mesmo tendo este domo de ferro, algumas cidades foram atingidas. Tem essa torre que fica em Rehovot, perto de uma estrada. Rishon LeZion, que é uma cidade grande, teve este prédio que foi atingido, próximo de onde vive essa amiga minha. Também teve uma casa em Petah Tikva, que foi atingida. E a população fica surpresa e também ainda mais preocupada, porque se o Hamas tem menos capacidade do que o Hezbollah, o que acontecerá se começar no norte do país? Não, e já pensou se o Irã entrar na guerra, então? Já pensou se o Irã entrar na guerra? Não é verdade? E uma fonte, ainda não tem o nome quem, disse hoje que 50 reféns morreram nos ataques de Israel. Provavelmente seja mais uma peça de propaganda para assustar, mas é uma informação inquietante que 50 reféns possam ter morrido nos ataques feitos por Israel à faixa de Gaza. Olha, pode ser realmente a questão de propaganda aí do Hamas, mas tem lógica. Se o Hamas está enfiado em túnel com refém, Israel vai tentar resgatar e entra com artilharia pesada, é claro que mata a gente do Hamas, mas mata refém também. Então pode ser uma peça realmente de publicidade do Hamas para aterrorizar, mas é perfeitamente factível que os reféns morram mesmo. Porque se entra com arma pesada e atira onde o Hamas está
para matar comandantes militares do Hamas ou terroristas do Hamas, é possível que israelenses morram também. É isso que parte da população de Israel também não aceita, e por isso que tem uma reprovação total esse Netanyahu, o premier de Israel, porque de repente o cara parece que não está nem preocupado mais com refém, coisa nenhuma. Ele quer tentar salvar a pátria dele, mas parece que ele quer salvar mais o cargo dele do que qualquer outra coisa. E também não lhe resta outra alternativa. A partir do momento que ele permitiu, e as forças de Israel permitiram, que fossem atacados de uma forma surpresa, até aí podemos levar em consideração, foi um ataque esporádico, mas não foi. Foi um ataque com 5 mil mísseis no primeiro dia e com ataques sucessivos do Hamas. Onde é que o Hamas foi arrumar tanta arma durante um ano e, de repente, Mossad, governo israelense, comandantes militares de Israel não sabiam disso? Então é um erro grave por parte não só do Netanyahu, mas também das forças de segurança de Israel. Isso vai ter um preço, qualquer que seja, já está tendo um preço, né, com mortes civis e daí por diante, mas vai ter um preço para esses caras que governam o Estado de Israel, você não tem a dúvida. A opinião pública deve estar criticando, a imprensa deve estar criticando cada vez mais os militares, não no objetivo de atacar o Hamas, porque eles querem vingança, mas da incompetência do Netanyahu e de forças de segurança de Israel que deveriam ter previsto esse ataque. Não foi um ataque esporádico, não foi um ataque de um dia, é um ataque que passa de 20 dias e com uma intensidade cada vez maior, não é isso, Ayrton? Sim, Israel foi fundada basicamente pela esquerda e foi governada pelo trabalhismo até que na Guerra de Yom Kippur, em 1973, existiram informações militares de que tinha um ataque iminente da Síria e do Egito e o governo não acreditou, achou que seria impossível uma guerra tão pouco após a Guerra dos 6 Dias. E daí aconteceu aquela invasão muito forte, morreram milhares de israelenses e pouco depois o Begin foi eleito, foi o primeiro governo de direita. Então provavelmente aconteça algo muito semelhante agora, depois dessa guerra, que todo mundo está muito concentrado nessa questão que é libertar os reféns e garantir a segurança e a sobrevivência do país. Mas depois deve acontecer uma coisa muito forte. Eu não me lembro muito bem, e sou ruim de história, mas não me lembro se a Golda Meir e o Menahem Begin eram contemporâneos, né? Eram do mesmo governo. A Golda Meir, que foi uma lenda em Israel, eram contemporâneos? Eram da mesma época, a Golda Meir e o Menahem Begin? Mas eram antagônicos, eram de outras linhas, Golda Meir, Moshe Dayan, Rabin, etc., da parte do trabalhismo, e o Begin da direita. Isso.